Olá, olá, Elza Mouraria chegando até você através do canal Bendito para falar sobre um terceiro requisito que Deus exigia dos sacerdotes do seu povo e que ainda exige dos nossos ministros hoje em dia. Para um sacerdote servir de modo aceitável, não bastava simplesmente preencher os requisitos de ser da tribo de Levi e de não ter nenhum defeito físico, como nós vimos no vídeo passado. Deus também exigia que ele conduzisse o seu ministério de uma maneira que agradasse a ele. Os adoradores que vinham ao tabernáculo olhavam o ritual exterior, mas Deus podia ver o íntimo do sacerdote. O capítulo se inicia com a seguinte exortação de Deus: diga a Arão e aos seus filhos que tratem com respeito as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Tratar com respeito as coisas sagradas é o tema deste capítulo. Significa ter respeito ao manusear. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios o dia todo, o ano todo. Seria fácil desenvolver uma atitude de mero profissionalismo que transformaria um ritual sagrado numa rotina superficial. Ou seja, exteriormente ele faria tudo certo, do jeito certo, mas quando Deus olhasse o seu interior, nada estaria certo. Esse descuido e esse profissionalismo para com as coisas sagradas podiam se manifestar de três formas. Primeiro seria na forma de impureza pessoal. O serviço do templo tinha que ser realizado quando o sacerdote estivesse ritualmente puro. E como alguém ficaria sabendo que ele estava impuro? Ele poderia ministrar no altar, manusear os sacrifícios e até comer a parte que lhe cabia das ofertas sagradas e, aparentemente, não sofrer qualquer tipo de consequência. Sim, ele poderia escapar à percepção das pessoas, mas Deus saberia. E o sacerdote estaria correndo risco de morte. O nome desse pecado é hipocrisia. A melhor proteção contra o profissionalismo e a hipocrisia no ministério é o temor do Senhor, que é revelado numa consciência sensível. A consciência é como uma janela por onde entra a luz. À medida que a janela vai ficando suja, a luz vai sendo impedida de entrar totalmente e devagarinho o local vai se transformando numa penumbra. Assim também, quando a consciência se corrompe, vai se deteriorando cada vez mais até que chega a um ponto de estar tão cauterizada que se torna totalmente insensível. Então, torna-se uma má consciência funcionando de maneira totalmente oposta à boa consciência. A segunda forma que o descuido e o profissionalismo para com as coisas sagradas podiam se manifestar era o sacerdote permitindo que pessoas não qualificadas compartilhassem do alimento que era exclusivo dos sacerdotes. Apenas ele e sua família podiam comer das ofertas sagradas, ninguém mais. E a terceira e última forma que o descuido e o profissionalismo para com as coisas sagradas podiam se manifestar era através de sacrifícios inaceitáveis. Assim como nós já vimos no vídeo passado que os sacerdotes não podiam ter defeitos físicos, os sacrifícios que eles ofereciam também precisavam ser perfeitos ou não seriam aceitos pelo Senhor. E era a responsabilidade dos sacerdotes garantir que esse requisito fosse cumprido à risca. A palavra hebraica usada aqui para designar um sacrifício perfeito seria completo, íntegro, sólido, intacto. Neste contexto, é o oposto de defeituoso. Deus estabeleceu esse padrão tão alto por uma razão. O animal oferecido era uma figura do Messias que viria, o Cordeiro de Deus que se ofereceria em sacrifício para tirar de uma vez por todas o pecado do mundo. Jesus era perfeito em sua natureza como Deus e como homem. Ele foi perfeito em seus motivos, em sua atitude, em sua obediência e foi perfeito em seu sacrifício pelo pecado em nosso favor. E nós não podemos esquecer também que a Bíblia diz que devemos nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo. E este capítulo nos ajuda a ter um parâmetro sobre qual tipo de sacrifício nós devemos ser. Spurgeon falou uma frase muito interessante sobre isso.
Ele disse: queira Deus que o melhor de nossas vidas, as melhores horas da manhã, a melhor habilidade de nossas mãos, os melhores pensamentos de nossas mentes, a nata do nosso ser sejam dados ao nosso Deus. E aí surge a pergunta que não quer calar. Mas em pleno século XXI, por que eu ainda devo ter tanto zelo pelas coisas sagradas e pelo ministério que Deus me deu? A resposta está nos 3 últimos versículos deste capítulo. Primeiro, porque são os mandamentos de Deus e devem ser obedecidos. Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Segundo, porque é desse modo que você glorifica a Deus e é santificado por Ele. Terceiro, o Deus que dá a ordem é o mesmo que tirou você da escravidão do pecado e o separou para fazer parte do seu povo especial. E você e eu, nós devemos tudo a Ele. Eu creio que estas são razões mais que suficientes para nos motivar a servirmos ao Senhor com um coração íntegro, reto e com muita alegria. Amém? E amanhã nós vamos conhecer um lado de Deus que muita gente ignora. Deus é um Deus que gosta demais de festas. Ele montou até um calendário para o povo fazer festas o ano todo, todos os anos. Você confere os detalhes comigo amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!